Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, palavra de Deus diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Eu quero falar nessa manhã sobre como vencer o desânimo espiritual. E eu quero começar contando uma história. Um pai chama o filho para acordá-lo para que ele vá para a escola. Papai, diz o filho, vou lhe dar 3 razões porque eu não quero ir para a escola. Primeira, estou com muito sono. A segunda, não gosto de ir à escola. E a terceira razão, as crianças ficam rindo de mim. O pai então respondeu, eu vou lhe dar então 3 razões porque você deve ir para a escola. Primeiro, é a sua obrigação. Segundo, você tem 45 anos. E a terceira, você é o diretor da escola. Desânimo. Uma das maiores dificuldades que um crente pode enfrentar, especialmente o crente novo, é o desânimo. É o desânimo. Para os católicos, o desânimo estava entre os chamados 7 pecados mortais, ao lado do orgulho, da inveja, da ira, da avareza, da glutonaria e da sensualidade. O desânimo é contagiante. Eu já perdi a conta de tantas pessoas desta comunidade que me dizem que estão desanimadas. Pessoas que já estiveram ativas na obra de Deus e agora estão apagadas ou mesmo até afastadas.
Pessoas que começam a retornar até o estilo de vida que viviam antes de conhecerem a Cristo, se é que de fato o conheceram. Pessoas que foram profundamente tocadas nas nossas 8 edições do Retiro Vida Vitoriosa e agora estão apagadas. Pessoas que começaram fervorosas, mas agora estão desanimadas e abatidas. O autor da carta aos Hebreus, meus irmãos, ele está exatamente alertando acerca do cansaço e do desfalecimento espiritual. É isto que ele diz no versículo de número 3, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. O mesmo ele repete nos versos 12 e 13, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. A caminhada do crente é marcada por lutas, e a possibilidade de desânimo é real. Na verdade, há 2 componentes que andam juntos: a dúvida e o desânimo. Quem se deixa atingir pela dúvida, inevitavelmente vai ser alcançado pelo desânimo. Dúvida em relação às promessas de Deus, uma compreensão equivocada do que é servir a Cristo, porque há pessoas que se aproximam do Evangelho com uma visão romantizada. Imaginam que seguir a Cristo lhes poupará, lhes isentará de lutas e dificuldades. E quando as lutas vêm, quando os embates vêm, quando os problemas vêm, a pessoa muitas vezes é tomada por dúvidas. E quando a seta da dúvida entra, com ela vem também o desânimo. O pano de fundo da carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus, o seu autor não é conhecido. Há possibilidades, há conjecturas, há suposições. E é uma carta endereçada ao judeu, apresentar Cristo ao judeu. E o pano de fundo que é utilizado muitas vezes no livro da carta aos Hebreus é o cenário dos jogos atléticos. É por isso, por exemplo, que ele fala correr com perseverança, versículo de número 1. Essa ideia latente, presente do jogo, da competição, e que o autor utiliza para encorajar, para reforçar, para animar aqueles que estavam desanimados e vacilantes. Eu quero, portanto, nessa manhã, extrair do texto quais são os princípios que o texto sagrado nos oferece para que nós vençamos o desânimo. E, meus irmãos, eu estou seguro de que, ao trazer esta palavra, que o Espírito Santo colocou no coração do pregador, é porque certamente há neste auditório pessoas que estão hoje sendo enredadas pelo desânimo. Já foram ativas, mas hoje estão apagadas. Você sabe qual foi a oração que o pregador fez para essa manhã? A oração foi a seguinte: Senhor, qual é o pão que o Senhor quer que seja oferecido ao auditório? Qual é o pão que o Senhor deseja que seja oferecido ao teu povo? E no coração veio esta palavra: fale para o meu povo sobre vencer o desânimo. Pregar não é fácil, sobretudo quando a gente prega para o mesmo auditório por tanto tempo. É como disse o pregador, o escritor Wayne Cordeiro, que a dinâmica do pregador é como quem dá à luz no domingo de noite e descobre na segunda-feira que está grávido. Porque é outro sermão que precisa ser feito. Quem prega esporadicamente é muito fácil.
E aí vai uma palavra para os cantores, né? O cantor, você vai, convida para uma igreja, ele canta o mesmo repertório, vai na outra igreja, canta o mesmo repertório, mas o pastor da igreja local precisa trazer alimento novo todo domingo. Isso não é fácil, mas é Deus quem dá o alimento. Então, meus irmãos, como nós podemos vencer o desânimo? O desânimo pode envolver qualquer pessoa, pode envolver o pregador, pode envolver o pastor, pode envolver você, meu irmão, que tem tantos anos de vida cristã, que talvez esteja desanimado e sutilmente Satanás tem colocado na sua mente alguns argumentos mentirosos que têm mantido você no desânimo. Então, nessa manhã, eu quero, à luz do texto, lhe ajudar a entender como é que nós podemos vencer o desânimo. Em primeiro lugar, o desânimo é vencido quando nós somos inspirados pelos exemplos, bons exemplos de outros. Você observou como é que começa o capítulo 12? Portanto, que é uma conjunção coordenativa conclusiva, ou seja, conclui o que foi dito anteriormente. Poderia ser da seguinte forma: assim sendo, isto posto, destarte, levando isso em conta, em consequência disto, diante do exposto, considerando isso, e por aí vai. O capítulo 12 tem as suas raízes fincadas no capítulo 11. Ou seja, o capítulo 12 é o encorajamento que brota do capítulo anterior. E esta palavra, ela se constitui numa conjunção que está associada à lista que o escritor apresenta no capítulo anterior. E no capítulo anterior, o escritor aos Hebreus fala da galeria dos heróis da fé. Ele cita vários personagens que foram e são inspiração para todos nós. Fala de Noé, que divinamente avisado por Deus, preparou uma arca para a salvação sua e da sua casa. Capítulo 11, verso 7. Fala de Abraão, que obedeceu a Deus e saiu sem saber para onde ia. Capítulo 11, verso 8. Deste mesmo Abraão, a quem Deus fez uma promessa de que ele seria pai de uma nação, sendo ele e Sara, sua esposa, já com a idade avançada, ele com 100 anos, e Sara com 90 anos, Gênesis capítulo 17, verso 17. Fala de Moisés, que logo ao nascer foi escondido por seus pais durante 3 meses, e nele se cumpriu o propósito de Deus, fazendo o libertador do povo de Israel. Fala do povo de Deus, que atravessou o Mar Vermelho, em terra seca, e os egípcios, que seguiram o mesmo caminho, se afogaram, diz o capítulo 11, versículo de número 29. Fala dos muros de Jericó, que depois de serem rodeados por 7 dias, caíram diante do brado do povo de Deus, sem que eles movessem uma arma sequer. Está em Josué, capítulo 6, versos 15 e 16. Fala de Gideão, de Baraque, de Jefté, de Davi, de Samuel. Fala dos servos de Deus que sofreram dores terríveis, pessoas que não negaram a sua fé. Está aí no capítulo 11, versículos 35 a 38, acerca dos quais
O escritor dá esta marca, este emblema, esta bandeira, dizendo no verso 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Verso 37, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados ao meio, talvez, uma referência ao profeta Isaías. Foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, e uma vez mais, dos quais o mundo não era digno. E o autor olha para essas pessoas, do capítulo 11, e o introduz no verso do capítulo 12, verso 1. Portanto, ou seja, assim sendo, já que temos esta galeria de homens e mulheres de fé, nós precisamos vencer o desânimo. A grande nuvem de testemunhas não é formada por espectadores, mas, em vez disto, por aqueles cuja vida de fé no passado encoraja outros a viverem dessa maneira no presente e no futuro. A obra de Deus não é feita por espectadores. Não é feita por espectadores. Talvez você seja um espectador. Talvez você seja um sazonal na igreja, na obra de Deus. Essa sazonalidade muitas vezes é percebida, me parece, nos cultos de ceia. Porque eu olho daqui e vejo o nosso estacionamento superlotado. Eu olho e vejo essa congregação no domingo de ceia lotada de manhã. Mas você sabe o que é que tem acontecido domingo à noite? A igreja vazia. Talvez porque estamos entendendo de forma equivocada que o evangelho é feito por espectadores. Querido irmão, preste bem atenção. Você não tem o direito de ser espectador. Você precisa vir para o olho do furacão. Ninguém dá um glória a Deus agora? Muito apagado esse glória a Deus. Então o desânimo é vencido quando eu olho para a história de fé de outras pessoas. Quando eu sou inspirado por essa galeria de homens e mulheres, de gente que pagou um elevadíssimo preço, de pessoas que derramaram lágrimas, de pessoas que pagaram com a vida, que se comprometeram até as últimas consequências. Quando eu olho para estes exemplos, isso me inspira e me ajuda a vencer o desânimo. Segundo lugar, o autor então diz, portanto, visto que estamos também rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Esta nuvem de testemunhas está descrita no capítulo 11. Como é que a gente vence o desânimo? Quantos estão me acompanhando até aqui? O desânimo é vencido quando nós deixamos o pecado e todo o embaraço. Porque, na verdade, o elemento que mais causa desânimo é o pecado e o embaraço. Quero citar uma frase atribuída a Martinho Lutero, que diz o seguinte, abre aspas, pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas batismais, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Eu vou repetir. Pensei que o velho homem tivesse morrido nas águas batismais, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. A luta do crente é diária. É diária.
sobretudo para aqueles que querem viver uma vida piedosa com Deus. Não é fácil e é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Diz o autor no verso 1: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Há pecado e há embaraço. Nem tudo é embaraço. Tudo que é pecado é embaraço, mas nem tudo que é embaraço é pecado. O que é que pode ser embaraço que traz desânimo espiritual? A expressão aqui, embaraço, significa um peso. Práticas, ideias, relacionamentos, que não são pecaminosos em si mesmos, mas prejudicam a vida espiritual. E é óbvio que o Espírito Santo, ele fala ao coração da pessoa, ele alerta. Para o povo hebreu, o embaraço era o legalismo sufocante. Cada um sabe qual o peso que precisa deixar. Porque, como disse, o Espírito Santo nos mostra aquilo que precisamos deixar. Deixar é decisão. Deixemos, diz o texto no verso 1. Deixemos, é atitude. O atleta que ia competir, despia-se de todo o peso e de todo o excesso que podia prejudicá-lo na corrida. É como um comentarista diz: os obstáculos a serem deixados de lado por eles, para que não fossem sobrecarregados em sua corrida, podiam incluir velhas associações, preconceitos judaicos persistentes, laços com o mundo, hábitos e costumes que, sejam ou não irrepreensíveis em si mesmos, podiam ser obstruções e obstáculos. Há pessoas que vivem no embaraço. O embaraço no namoro. E o pecado até. Porque é óbvio, não dá para colocar a mão no fogo por todo mundo que faz parte dessa igreja. Há anos atrás, tinha um moço dessa comunidade, que obviamente não pertence mais a ela, que saía do louvor no qual ele tocava e ia para o motel. Sabe por quê, irmãos? Porque a capacidade do indivíduo se tornar cínico com as coisas sagradas é grande. Ele perde a linha divisória entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E é claro que ele vai ter prejuízo de desânimo espiritual. Pode até se tornar religioso. Pecado facilmente assediante seria tudo que pudesse se apegar àquelas pessoas, seja no coração ou nos hábitos de vida, que, se não fossem eliminados, seria sempre um manto envolvente e impeditivo, alejando a presteza e prendendo a velocidade. Dificuldade, problema não gera abatimento espiritual. Pode até gerar mais fervor espiritual. Há pessoas que são muito ativadas para Deus quando vem um problema em casa. Pessoas que vivem a mesmice até que um câncer chega àquela casa. Até que uma luta chega, um desemprego. Aí o indivíduo acorda. Aí vem a reunião de oração. Irmãos, orem por mim. Orem por mim. Aí põe o nome na urna que está ali atrás. Porque o problema por si só,
Ele não tem a capacidade de gerar abatimento espiritual. Pode ser até ao contrário. Mas o pecado na vida de uma pessoa, com certeza gera o abatimento espiritual. Está entendendo? Você está abatido espiritualmente? Desanimado? Desanimado? Você que me olha nessa manhã, dialogando com o pregador na sua mente, a minha oração é para que o Espírito Santo, de uma forma que só Ele pode fazer, nos incomode, nos perturbe, para o nosso bem. Então, irmãos, você está entendendo o que o pregador está dizendo? Eu fico impressionado com um argumento recorrente. O indivíduo que por qualquer motivo diz, vou sair da igreja. Sabe qual é a minha consideração? É que aquilo que leva a pessoa a se afastar, aponta para o fato daquilo que levou a pessoa a se aproximar. Ou seja, se o atrativo foi frágil, também a distância será por motivos frágeis. Vou sair da igreja, dá vontade de dizer assim, vai com Deus, Deus te abençoe. Mas eu não vou fazer isso, mas que dá vontade, dá. Por que é que você está na igreja, amigo? Por que é que você faz parte desta congregação, irmão? O que é que trouxe você até aqui? Você veio por causa de Jesus, ou qual é o motivo que lhe atrai para essa congregação? Você veio por causa do ar-condicionado? Então nós vamos desligar o aparelho de ar-condicionado. O que é que atrai você? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, precisamos deixar todo o embaraço e todo o pecado. Eu creio com toda a força de minha alma que o Espírito Santo está jogando luz nas nossas mentes e corações. Nós não temos o direito de ficarmos no abatimento espiritual. Primeiro, por causa do Senhor. Segundo, porque o mundo geme. O mundo geme. Terceiro lugar, o desânimo espiritual é vencido quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus. Diz o verso 2. Primeiro o autor diz, deixar todo embaraço e pecado, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos assedia. E ele dá uma alvo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem trilha a caminhada cristã olhando firmemente para Jesus jamais desanima. Você pode ter problema, tristeza, angústia, mas está firme em Cristo. Ele é o nosso modelo maior. Ele é o líder de todo o exército da fé, cujo padrão devemos seguir e cuja própria vitória completa é a causa habilitadora, bem como o penhor da nossa herança. E o autor diz, precisamos olhar para Jesus. O meu paradigma, o meu modelo é Jesus.
que deixou a sua glória eterna, fez-se homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, enfrentando a vergonha, o escárnio, a zombaria, enfrentando a cruz, por você e por mim. Meus irmãos, quem olha para Jesus não tem como desanimar. Eu não sei se foi para alguém que está aqui nesse auditório, mas semana passada, como eu estou um pouquinho sem lembrar, eu encontrei com alguém, não sei se é desse auditório ou não, porque sinceramente eu nem lembro o que eu comi ontem. Mas eu me lembro, eu perguntei para a pessoa, como é que você está? Estou desanimado. Aí eu emendei e fiz a pergunta, mas Jesus decepcionou você? Eu acho que a pessoa não entendeu. Sabe por quê? Porque misericórdia. Jesus decepcionou você, irmão? Sinceramente, queridos, seu pastor lhes prega nessa manhã, derramando o coração. Vença o desânimo. Não é não ter problemas. Não é não ter problemas. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É isso que o autor está provocando nas pessoas para as quais ele escrevia. Olhando, mas se olhar de qualquer forma, o texto é enfático, olhando firmemente para Jesus. Sabe o que é isso? É olhar de tal forma para Jesus, que coisa alguma consegue me distrair. Firmemente para Jesus. Quarto e penúltimo lugar. Deus está falando com você nessa manhã? O desânimo espiritual é vencido quando nós perseveramos na carreira cristã. A vida cristã, como disse, é comparada a uma corrida. Paulo, o apóstolo, escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, verso 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele escreve para Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 4, dizendo: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Correr, no encorajamento que emana das Escrituras, pressupõe correr para uma direção. A carreira cristã não é como um passeio no shopping center. É como um treinamento físico. Como é que você passeia no shopping? Vou passear no shopping. Você não vai no lugar certo. Sim ou não? Você vai andando. E quem vai com a esposa, marido que vai com a esposa no shopping, você já fica mirando um banquinho. Ou um lugar para tomar um café. Porque pensa bem, entra numa loja,
Deixa eu ver. Será que eu estou falando aqui algo tão distante? É porque as vendedoras são treinadas. Eu já fico pensando assim, meu Deus, não vou comprar nada. Até torcendo que não compre. Né? É passeio de shopping center. Há pessoas que estão desenvolvendo a vida cristã, como quem passeia no shopping center. Ah, não gostei do louvor hoje. E hoje o pastor falou muito alto. Ah, porque hoje ar-condicionado frio demais. Misericórdia. Não é um passeio num shopping center. É um treinamento. O atleta, ele é treinado na sua alimentação, no seu hábito de dormir. Ele dorme cedo, ele não come qualquer coisa, ele levanta para treinar, para correr, para que lá na competição ele seja vitorioso. Você sabia que ganhar uma maratona em uma Olimpíada é fácil? Isso mesmo, pastor. Ganhar numa maratona é fácil. Como assim, pastor? É fácil. O difícil é treinar para chegar lá. Isso se aplica a tantas outras coisas. A caminhada cristã é uma luta diária. Não se veja como quem é a única pessoa do mundo que está enfrentando lutas. Não! Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A palavra que traduz testemunha, a palavra marturel, de onde deriva a palavra mártire. De gente que está sangrando. Então eu me vejo obrigado a caminhar olhando para Jesus, com perseverança. Quem olha para os que estão à frente, se sente desafiado. Mas quem fica olhando para trás, perde o ânimo. Guarde bem isso. É importante como nós começamos a carreira cristã. Mas, mais importante ainda é como nós terminamos a carreira cristã. Quem ilustra isto é o apóstolo Paulo. Ele começou bem, mas terminou bem. Há pessoas que começaram bem e hoje não são nem sombra do que já foram. Sabe o que é que disse nosso irmão Paulo? 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Disse mais: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Esta semana o Senhor recolheu pastor Domingos, da Assembleia de Deus lá do Chalé. 94 anos. E eu fiz questão de estar lá no sepultamento. O que eu ouvi lá do depoimento dos pastores, das suas ovelhas, meus irmãos, gerou em mim um misto de gratidão
mas de constrangimento. Eu não sei se tem alguém da família presente aqui, mas a vida daquele irmão me inspirava. Eu ouvi lá de um pastor o seguinte: um pastor que por ele foi designado para dirigir uma congregação em Leeds. E vou encurtar a história daquilo que eu lembro. E aquele obreiro que esteve aqui em nossa igreja, apresentou um livro, lançou um livro aqui em nossa igreja. Eu admirava, mesmo tendo conversado com ele pouco tempo. E um pastor contou lá que tinha um carro, o carro deu problema, o carro não pôde mais ser utilizado, mas era um obreiro que se levantava para ir para a congregação, chegando em casa tarde, um dia aquele obreiro, pastor Domingos, deu uma carona para ele, para a esposa, vou até lá em casa. E o obreiro convidado, obreiro, melhor dizendo, subordinado ao seu pastor, atendeu. Quando chegou lá em frente à casa do pastor Domingos, ele fez o seguinte: irmão, aqui está a chave deste carro e o documento desse carro, ele é seu para você fazer a obra de Deus. Quando eu falo aqui de você colocar a mão no bolso para contribuir, não é para mim não, irmão. Pensa bem, eu ouvi aquilo e me emocionei, eu falei assim, meu Deus, isso me inspira. Você conheceu o pastor Domingos? Você foi ovelha dele na infância. Está aqui o carro, é seu. Aí o pastor contou isso, emocionado. Fala sério, isso não emociona a gente? Se você olhar para o crente que dá mau testemunho, porque o desânimo contagia. Você sabia disso? Tem gente que você tem que sacudir assim. É o crente galinha da Angola. Você sabe o que é? Como é que está, irmão? Ô, fraco. Está amarrado. Ainda que alguns até assim, heresia esse negócio de estar amarrado. Mas... Então eu quero que você entenda, já caminhando para o fim, a vida cristã exige perseverança. Perseverança. Você sabe o que é perseverança? É a pessoa que não desanima. Há pessoas que desanimam diante do primeira dificuldade. Desanimam. E não vai dar. Você pode tentar uma vez, tentar duas vezes, tentar três vezes, mas você tem um alvo. Em algum momento você vai conseguir. Mas aquele que desanima, você sabe que há um vício muito comum nas pessoas, sabe qual é o vício? É gente que tem iniciativa e não tem acabativa. Está sempre iniciando. Iniciei um curso. Não, aqui não era bem aquele, pulou para outro. Não era bem aquele. Ele passa 10 anos só de iniciativa. Você sabe por quê? Tem uma dificuldade, ele recua. Evangelho é para gente grande. Quando eu falo gente grande, é gente que olha para Jesus e diz assim, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Por fim, amém, igreja? Amém. Como domingo de ser, o domingo que mais gente tem, então a gente tem que trazer essa palavra de encorajamento. Eu queria pregar 2 horas. Eu não sei se você ia ficar 2 horas, né? Como a história daquele pastor que o pregador chegou assim, irmão, quanto tempo eu tenho para pregar? Aí o pastor disse, meu irmão, você tem o tempo que quiser, desde que termine às 9 horas. Último lugar, o desânimo é vencido quando nós aprendemos que a correção do Senhor faz parte da caminhada cristã. Está aqui no texto.
verso de número 4. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Lá no verso 10 é dito que essa correção é feita para que sejamos participantes da sua santidade. Você sabia que às vezes algumas tribulações na vida de um crente são correções de Deus? Correções de Deus. A minha Bíblia diz que o Senhor corrige aquele a quem ama. E diz ainda no versículo 8, que há muitos que estão sem disciplina. E aqui não é disciplina de ser ou não desligado da igreja. É disciplina do alto. Às vezes você está passando por uma luta tremenda. É disciplina do Senhor. É como a história de um pastor que eu conheci, preguei na igreja onde ele era pastor, já esteve aqui na nossa igreja, não vou dizer o nome, pastor muito querido, de uma grande igreja no Rio, já descansa no Senhor. E ele me contou uma experiência muito interessante. Ele pastoreou um tempo nos Estados Unidos e foi visitar uma família cujo filho estava doente, a família toda indiferente com as coisas de Deus. Gente que desanimou, que esfriou, mas que na hora da doença, pastor, vem visitar a gente. E o pastor foi visitar. Chegou lá naquela casa, foi ao quarto onde o moço estava doente. Pastor, ore pelo nosso filho. Família toda que estava distante, fria na fé. Aí o pastor orou dizendo assim: ó Deus, obrigado porque o Senhor está pesando a mão nessa família. Ó Deus, pesa mesmo. Ó Deus, corrige mesmo. Ó Senhor, disciplina mesmo. Eu não lembro como é que ele saiu daquela casa. Mas sabe de uma coisa? Há pessoas que precisam de disciplina do trono. Precisam de disciplina do trono. Precisam de disciplina do trono. Irmão querido, evangelho não é entretenimento de fim de semana. Não é entretenimento de fim de semana. Entendam isso, coristas. Como é que está a vida de vocês? Como está a vida de vocês? Vocês entendem a responsabilidade de estarem aqui? Não é que esse espaço é um espaço santo, e é, porque é o local da proclamação, mas há o exemplo. Como é que está a sua vida, irmão? Como é que está a sua vida se você estiver enfrentando o desânimo espiritual? A palavra desta manhã é para que você seja levantado. Corramos com perseverança, olhando para Jesus. Você entendeu? Quantos entenderam essa palavra? Você entendeu? Nós vamos celebrar a ceia, já caminhando para o fim do culto. Eu creio que o Senhor está aqui entre nós. Alguém não foi servido? Aqui, olha, irmão, alguém não foi servido. Os irmãos aqui, alguém não foi servido? Aqui, olha, também. Se você puder ficar até o fim do culto,
que o domingo de ceia é um domingo especial. Nós vamos consagrar a Deus os elementos da ceia. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, querido Pai, aqui estão os elementos da ceia. A ceia é uma ordenança de Cristo para a sua igreja. E nela, nós aprendemos sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário. O pão simbolizando o seu corpo, o vinho, o seu sangue. É um memorial para ser praticado pela igreja até que estejamos com o Senhor. E eu oro, Deus, para que a celebração desta manhã traga ânimo espiritual para cada um de nós. Todos nós aqui temos lutas, mas nenhuma luta justifica o esfriamento na fé, o esfriamento espiritual, se de fato mantivermos o nosso olhar firmemente em Jesus. Abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Juntos, então, comamos e bebamos todos nós. Você pode virar o cálice que fica mais fácil para desatar a chave. O coral vai cantar. Você vai se sentar, nós vamos terminar o culto cantando juntos, o último louvor. Pode sentar, irmão.
Antes de encerrarmos o culto, eu quero fazer aqui o convite. Será que há alguém aqui nessa manhã e quer dizer assim: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você. Vou lhe convidar a vir aqui à frente. Quem sabe nesse auditório também algum irmão, irmã, que reconhece que tem sido enredado pelo desânimo espiritual e quer que nós oremos por você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, corajosamente, em nome de Jesus. Alguém quer vir aqui? Todos estão bem, estão firmes? Pode vir. Cadê o pessoal do louvor aqui? Pode vir corajosamente. Dá para nós cantarmos aquele louvor santo para sempre? Pode ser? Vir à frente é coragem. É coragem. Você pode ser restaurado hoje. Então sai e venha. Em nome de Jesus. Chega aqui perto. Pode vir. Pode chegar mais aqui. Vamos cantar, irmão. Pode vir. Você está dizendo: Senhor, eu não estou sendo o que o Senhor quer que eu seja. Me renova. Me renova. Lá na galeria, alguns estão fazendo isso também. Vamos cantar. Podem chegar. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro. Quem sabe alguém hoje quer entregar a vida a Cristo, juntar-se a este grupo. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Venha corajosamente, em nome de Jesus. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. O teu povo canta.
toda a criação. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, cantamos. Senhor Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela experiência de culto desta manhã. Os que vieram à frente corajosamente, dizendo que precisam ser renovados pelo Espírito Santo. Nossa oração é que a celebração desta manhã provoque isto, possa levantar o abatido, tirar das cinzas aquele que está tão sem vigor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer: trazer vida, trazer ânimo, trazer fervor, trazer paixão. Ó Deus, faz isso. Todos nós precisamos dessa renovação espiritual nos nossos corações. Pedimos ao Senhor que nos ajude a andar na Tua presença, a viver, ó Deus, uma vida de vitória, uma vida vitoriosa todo dia. Eu oro por esses que aqui estão, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Em nome de Jesus. Quero convidar Evandro, Roberto, quero orar por vocês também. Vem aqui à frente. Mariana também. Esse casal está nos deixando. Nós já oramos por eles, vamos orar hoje também. Com certeza vocês vão deixar saudade, mas eu espero que a igreja também deixe saudade no coração de vocês, né? Nós vamos orar por eles, dedicando esse casal e essa família tão preciosa ao Senhor, que assumiram a visão Vida Vitoriosa, e não somente a visão Vida Vitoriosa, visão celular. E foi uma alegria muito grande pastoreá-los por esses anos, né? Nós já fizemos ali junto ao grupo do Vida Vitoriosa, e eu entendi fazer isso também aqui com a nossa comunidade. Quantos aqui podem dizer: pastor, a gente ama esse pessoal? Levanta a mão. Então traduzam isso, um abraço bem apertado depois do culto, tá bom? Pai, eu quero colocar diante do Teu trono essa família tão preciosa, que deram os seus passos na vida cristã aqui nessa igreja, que agora o Senhor está conduzindo para uma outra cidade, que eles sejam lá a bênção que eles foram aqui, as bênçãos que eles foram aqui, juntamente com a sua filha Mariana. Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa colocar pessoas de Deus na vida deles, de igual forma colocando-os na vida de outras pessoas. Minha gratidão por essa família que tivemos o privilégio de cuidar, de pastorear por vários anos. Que o Senhor os guarde. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe família. Deus abençoe. Vão em paz.